Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, 9 de novembro, celebramos a dedicação da Basílica do Latrão. 3 aspectos importantes para a fé católica. A Igreja, como disse, celebra essa dedicação da Basílica Lateranense de Roma, a mãe de todas as igrejas da cidade e do mundo. O templo é a Arquibasílica Papal, ou seja, a Catedral do Papa. O templo dedicado a Deus, como a imagem do próprio Cristo, o sentido comunitário da Igreja e a união com o Bispo de Roma, que é a cabeça do Colégio dos Bispos. São estes 3 pontos que iluminam o povo católico na celebração desta festa. Ou seja, templo dedicado a Deus como a imagem do próprio Cristo, o sentido comunitário da Igreja e a união com o Bispo de Roma, que é a cabeça do Colégio dos Bispos. A Igreja ensina que celebrar a dedicação de uma igreja é celebrar o corpo de Cristo ressuscitado e a memória do povo de Deus que caminha peregrino ao longo da história. Construída entre os anos de 314 e 335, a Basílica de São João de Latrão está elevada sobre a propriedade oferecida e doada para esse fim pelo imperador Constantino. Assim como muitos edifícios romanos, a basílica foi construída em cima de ruínas da cidade. No local havia o quartel da cavalaria do imperador Septímio Severo e, posteriormente, no século I d.C., foi construído um palácio chamado Palácio Laterano, sobrenome da família proprietária. É nesta basílica que tradicionalmente o Papa se reúne com o clero da Diocese de Roma na quinta-feira após a quarta-feira de cinzas. O nome oficial da basílica é Arquibasílica Santissimi Salvatores, ou seja, Arquibasílica do Santíssimo Salvador. Nome recebido na dedicação da Basílica. A dedicação aos santos João Batista e João Evangelista veio mais tarde, popularizando o templo como Basílica de São João de Latrão. Todo templo cristão dedicado a Deus é imagem do próprio Cristo. Ele, no seu corpo ressuscitado, é o verdadeiro templo, do qual o templo de Jerusalém era apenas uma imagem e profecia, explica Dom Henrique, recordando o Evangelho do dia. João 2, 13 a 22. É do corpo ressuscitado do Senhor, verdadeiro templo, que brota a água da vida, a água que é símbolo do Espírito Santo. Comenta sobre a realidade tão bela e misteriosa, apresentada na leitura de Ezequiel, extraída para a primeira leitura deste dia, Ezequiel 47, versículos 1 até o 12. A veneração e o respeito aos templos católicos, principalmente às paróquias e catedrais, que passam pela cerimônia de dedicação a Deus, devem-se, portanto, por eles serem imagem do próprio corpo ressuscitado de Cristo, ponte do Espírito e lugar de encontro com o Pai. O segundo aspecto é a Igreja como comunidade. Nossos templos são chamados de igreja, porque são casas da Igreja, espaço sagrado no qual a Igreja comunidade se reúne num só Espírito Santo para, unida ao Filho Jesus, elevar o louvor de glória ao Pai, sobretudo na Eucaristia. Assim, celebrar a dedicação de uma igreja-templo é recordar que nós somos como igreja-comunidade, corpo de Cristo, templo verdadeiro de Deus.
pleno do Espírito Santo. Cada um dos batizados é uma pedra viva, vivificada pelo Espírito, para formarmos um só edifício espiritual. Configurados como corpo de Cristo, os membros da Igreja são chamados a assumir sua parte na edificação do reino de Deus. Na Igreja, não somos espectadores, somos atores, somos participantes. Não nos omitamos, portanto, não recebamos a graça de Deus em vão. Tornamo-nos igreja pelo batismo, que nos fez membros do corpo de Cristo. E em cada Eucaristia, vamos nos tornando sempre mais corpo de Cristo, até sermos plenamente configurados com Ele na glória. Por fim, terceiro aspecto, a compreensão sobre a Basílica do Latrão, a Catedral da Igreja de Roma, ser a mãe de todas as igrejas da cidade e do mundo. Como está escrito em sua entrada, a Igreja de Roma, isto é, a Arquidiocese de Roma, é a Igreja de Pedro e de Paulo, é a Igreja que preside a todas as outras dioceses do mundo, é a mais venerável de todas as igrejas da terra. A união de toda a Igreja na celebração da dedicação desta catedral em Roma está relacionada então ao Papa e seu sinal visível da unidade da Igreja na fé e na caridade. A festa de hoje convida-nos também a rezar pela Igreja de Deus que está em Roma e pelo seu bispo, Francisco. Convida-nos a estreitar nossos laços com Roma e o Papa, retomando nossa consciência do papel que ele tem como vigário de Pedro, a quem Cristo confiou sua Igreja. O convite é para reafirmar a comunhão firme, profunda e convicta com a Igreja de Roma e seu bispo. Num mundo tão complexo, com tantas ideias, opiniões e modas, num cristianismo que vê surgir tantas seitas sem nenhum fundamento teológico, sem nenhuma seriedade, sem nenhum enraizamento na tradição apostólica, difundindo-se pela força do dinheiro e a conivência dos meios de comunicação, ávidos de lucro, fazendo um terrível mal à fé dos simples e desavisados. O Papa hoje, na pessoa de Jorge Mário Bergoglio, é a quem Cristo entregou, de modo particular, as chaves do reino e deu a missão de confirmar na fé os irmãos. A comunhão com Roma é garantia de estar naquela comunhão que Cristo sonhou para a sua Igreja. É garantia de permanecer na fé apostólica, transmitida uma vez por todas. É garantia de não cair num tipo de cristianismo alheio àquilo que o Senhor Jesus pensou e estabeleceu. Então rezemos, irmãos e irmãs, hoje celebrando a dedicação da Basílica de Latrão, que é a Catedral de Roma, a Igreja do Papa, que é mãe de todas as igrejas no mundo inteiro. E rezemos pelo Papa Francisco, que hoje está ali fazendo esse serviço, esse ministério que Jesus confiou a Pedro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.